Oi pessoal, este é o meu podcast Dando Vozcast por Ana Carolina Oliveira e hoje eu trago nesse episódio a Marcela Lima, mãe do Leozinho, uma criança atípica que tem autismo e que sofreu muitos abusos psicológicos e bullying na escola onde frequentava. Trago também a doutora Kelly Oliveira, que é uma especialista no autismo, para que a gente possa falar mais abertamente sobre este assunto e trazer essa conexão. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Dando Vozcast por Ana Carolina Oliveira e hoje eu trago uma história muito importante. Eu tô aqui com a minha convidada Marcela, que ela passou por uma situação muito difícil na escola onde o filho estudava, lembrando que ele estudava, onde ele sofreu questões de abusos psicológicos, bullying. E ela vai contar um pouco pra gente dessa história, de como tudo aconteceu. E eu também estou aqui com a pediatra, a doutora Kelly Oliveira, que ela é especialista também no autismo. Então a gente vai fazer essa conexão para que a gente possa conversar e tratar de todos esses assuntos com elas aqui. Meninas, muito obrigada. Sejam bem-vindas aqui ao meu podcast, Dando Vozcast. Eu queria ouvir um pouco de vocês, a começar por você, Marcela, que veio aqui com essa história muito difícil, a gente como mãe que passa por essas situações, porque a gente estava falando aqui, não é mais sobre a gente. Quando é sobre os nossos filhos, tudo fica muito mais difícil. Primeiro porque você não sabe por onde começar, o que tratar, se você grita, chora ou se você se mantém forte para defender os nossos filhos. Então me conta um pouco sobre o Leozinho, né? Como que é o Leozinho e como veio essa descoberta do diagnóstico dele e como você lidou tudo isso, antes da gente contar exatamente a história, infelizmente, que ele passou. Obrigada pelo espaço. É uma história que realmente a gente precisa ter visibilidade para que a gente faça a justiça acontecer, né? Que a gente agilize a justiça. O Leozinho, ele tem 8 anos, ele foi uma criança muito planejada, foram 6 anos tentando engravidar dele. Então, eu sonhei com cada dedinho do pé, com cada dedinho da mão, assim. Ele é muito querido, ele é muito amado. Ele tem uma família, assim, que vive em função dele mesmo, né? E ele veio com questões, né, veio o laudo do autismo, nós fomos pegos de surpresa, porque a gente nunca está preparada para receber um laudo. Nunca. Passei pela fase do luto, do laudo, né, e embarquei, assim, mergulhei mesmo profundamente na missão de fazer o meu filho, preparar ele para ter uma vida mais sociável possível, né. Porque já que a gente tem o diagnóstico, já que a gente está aqui, vamos fazer com que seja da melhor forma. Exatamente. E qual a idade que ele tinha? 8 anos. No diagnóstico, Quando fez o 5 para 6. 5 para 6. E quais Isso, foram os doutora, já é sintomas? um diagnóstico tardio, a gente diz? É, tardio. É considerado tardio. É o ideal, na verdade, que faça o diagnóstico aí. Você consegue fazer o diagnóstico antes dos 2 anos. 1 ano e 4 meses, assim, com segurança. Às vezes até antes disso. Mas, infelizmente, se você vai olhar as estatísticas, a média de diagnóstico em meninos por volta dos 4 anos, em meninas por volta dos 6 anos de idade. É tardio. Na verdade, os sintomas, né, que a gente começou a prestar atenção vieram com essa idade mesmo. Até então não vinha nada. Tanto que é tudo muito confuso na minha mente, porque quem indiciou, quem falou, quem deu o alerta foi a escola, não foi pediatra, não foi família nem nada. E aí eles indiciaram pelo fato dele começar a ter uns rompantes na escola de impulsividade, assim, de compulsividade no comportamento. Só que é tudo tão confuso porque em casa ele não tinha e na escola ele tinha. E aí a gente entra aí no assunto, né, na vertente do assunto de que o ambiente ele faz a criança, né? Então, se é um ambiente tóxico, obviamente que os sintomas eles vão ficar mais aflorados, né? E aí veio a escola me fazer era essa isso. escola? Era a mesma escola. A mesma escola. Ele tá há 3 anos nessa escola. Estava, né? Graças Vamos, a a gente Deus. vai entrar um pouco nesse assunto e me conta, doutora Kelly, te chamo de doutora? Kelly? Pode me chamar. Doutora, enfim, né? Como você Porque quiser. aqui hoje você é a não tem nossa problema. doutora. Você é pediatra, né? Especializada em autismo. E de onde veio essa especialização e essa curiosidade até por esse diagnóstico? Bom, eu sempre fui muito apaixonada pela questão do neurodesenvolvimento e estudei muito isso como pediatra também.
Mas eu falo que a grande decisão mesmo, a grande decisão de buscar isso, foi quando teve uma suspeita na minha filha. Então, Quando bateu dentro da sua casa mesmo. Exato. Aí até então, sei lá, a gente não pensava no autismo, não era uma coisa que eu pesquisava tanto. Infelizmente, ainda na faculdade, mesmo na residência, a gente tem muito pouco nessa área. Eu espero e acredito que agora vá aumentar mais a quantidade de tempo mesmo que nós nos dedicamos a estudar o neurodesenvolvimento. Mas quando a minha filha tinha mais ou menos uns 8 meses, e foi bem novinha, né? Porque o pediatra, fala que o pediatra já fica olhando tudo, né? Tudo, cada A detalhe. checklist, andou, né? Fez as coisas, sorriu, a cabeça tá sustentando. E vocês também sustentam isso de que santo de casa não faz milagre, né? Então, Não. já que tá ali dentro da sua casa, você precisa... Porque até então eu não tinha feito a suspeita, foi uma colega, uma amiga minha, na verdade até da rede social, porque eu tenho uma rede social que chama Pediatria Descomplicada, e eu colocava coisas da minha filha sobre desenvolvimento, a minha primogênita, e ela não olhava na mamada, então tinha algumas coisas que até então eu não tinha me ligado Te dado antes estalo, disso, porque ou ela estava associada sempre ao sono, eu tive muita dificuldade na amamentação nos primeiros meses, então não era uma coisa que, né, aquele momento prazeroso. E depois eu percebi que ela meio que ficava dispersa, olhava para tudo quanto é lado, mas quando eu queria olhar para mim, ou era para olhar para mim, ela meio que desviava o olhar. Eu falo que aquele olhar atravessado, sabe? Você tá olhando para a pessoa, mas você tá olhando ali na parede. Sim. É mais ou menos isso. E uns movimentinhos com a mão, assim, que se exacerbou na fase da introdução alimentar. Eu lembro que isso era dezembro de 2019, e aí entre Natal e Ano Novo eu tava na casa da minha mãe, aquela história, então foram uns 40 dias que, assim, na suspeita que eu fiquei chorando. Era todo dia chorando, não sabia o que ia acontecer e tal. A questão, eu acho que Marcela vai dizer, não é o medo do autismo, sabe, em si, mas é do que vai acontecer, do futuro, do desconhecido, dessa dúvida. Então isso ficou muito marcado, assim, em mim. E aí depois a gente foi fazendo as terapias, ela não teve um diagnóstico, falou, é isso. Porque ela tava como a psicóloga falou, como se fosse um limbo, uma zona cinzenta. Que ele tem alguns sinais, tem alguns red flags, alguns sinais de alerta, mas não dá pra fechar o diagnóstico. Sim. Só que se a gente fizer o estímulo, que é o que nós chamamos de intervenção precoce, ela só tem a ganhar. Então eu falei, bora, eu não vou perder um minuto, não vou perder tempo. E aí a gente começou as terapias, só que você sabe o que aconteceu em 2020, né? Veio a pandemia, a gente começou em janeiro as terapias, aí fevereiro, março, aí março fechou tudo. E Fechou tudo, porque a minha filha nasceu em final de fevereiro. Então, eu fui obrigada, mas isso foi bom, né? Eu considero isso como um ponto muito bom, que eu fui obrigada realmente a sentar no chão e fazer com a minha filha as terapias. Então, eu fui a terapeuta da minha filha praticamente, né? Que ficou lá estimulando o tempo todo. E graças a Deus foi muito bom. Muito se fala, né, que na pandemia teve o boom do autismo, que ele começou a ficar na moda. Não é que ele começou a ficar na moda, é que os pais desaceleraram em casa e começaram a olhar para os filhos. Sim. Porque na correria, ou a criança ela tem um grau de autismo muito elevado, que é o suporte 3 que a gente fala, e aí é fácil, né, mais visível, ou é muito difícil diagnosticar o autismo numa criança, porque são tantas comorbidades debaixo do espectro do autismo, né? Exatamente, que aí na pandemia a gente conseguiu ter essa sensibilidade mesmo de olhar, porque é o que falta no nosso dia a dia. Sim, a correria do dia a dia, você acha que aquilo ou é um sono, ou é uma mãe, a outra, enfim, você vai tentando. Na verdade, eu acredito que assim, a gente como pai ou como mãe, não que a gente não queira ver os nossos filhos, mas muitas vezes a gente cria uma situação para aquela situação, não, tá com sono. Uma justificativa. Não, uma justificativa, não é? Sim. Não, agora eu acho que ele tá com sono. Porque tá muito cansado. Porque estudou muito. Então, a gente vai se auto-sabotando também em relação a isso. E eu tava contando pra Marcela antes da gente chegar, o padrinho do meu filho, ele tem um filho diagnosticado com o TEA, e esse diagnóstico foi bem tardio, porque ele já tinha 8 anos, de 8 para 9 anos. Os sinais dele foram quando ele começou a ter crises.
Foi né? mais sutil. Foi muito sutil, porque ele sempre foi muito esperto, muito. Eu sempre falei assim, a gente comentava no nosso grupo de amigos o quanto ele é inteligente. Ele pega uma conversa ali muito rápido e ele decora, e ele sabe quem é a pessoa. Você falava, gente, ele é muito esperto. E aí, óbvio que no desenvolvimento, em questões básicas que uma criança da idade dele já sabia fazer, ele não conseguia. E aí vieram as crises e aí olha eles só. foram estudar o diagnóstico. E eu lembro que essa minha amiga, ela entrou nessa fase do luto de aceitação do filho, né? Como vai ser pra ele, como vai ser pra mim, como vai ser pra nossa família, como vai ser pra sociedade. E você sente que as pessoas se preocupam muito com o que o outro vai pensar ou com o que a sociedade vai pensar do seu filho atípico? Na verdade, é atípico ou não também, né? Porque eu acho que eu sempre estudei muito para ser mãe. Como eu demorei muito por causa da endometriose e tal, eu tive Ele nasceu, você já tinha uns 20, 28? 27. 27. Eu sempre estudei bastante para ser mãe do Léo. Eu tava pronta para ser mãe do Léo. Típico. E aí, quando veio a neuroatipicidade, eu fui pega de surpresa e realmente eu tive que voltar tudo que eu já tinha estudado. Mas é muito notório que, às vezes, independente da comorbidade ou da característica da criança, a gente julga a nossa criança, a gente castiga a nossa criança pelo que o outro vai falar. Tipo, se o seu filho grita no shopping, pô, ao invés de você falar, por que você tá gritando? Conta pra mamãe o que tá acontecendo, você já até olha pras pessoas e, tipo, pra validarem como a que você está educando o seu filho. Sim. Quando a gente sai, É a gente verdade. desmistifica isso. Se eu não tô preocupada ou não com o que estão pensando, fica tudo tão mais leve que pro neuroatípico também, principalmente porque as pessoas, o autismo não tem cara. O Léo, ele é extremamente inteligente, ele é ágil, ele é perspicaz, então assim, é óbvio que as pessoas vão olhar pro meu filho e vão achar que ele é uma criança típica. Então eu não tô nem aí se ele tá gritando, se ele tá, sabe assim, tendo crise ou não. Mas lá no fundo vem o medinho de levar pra algum lugar e saber que ele não vai gostar e vai ter alguma crise. A gente fica muito entre lá e cá. Essa minha fala, ela vai muito pra frente e pra trás, entende? Assim, é muito complicado. E você, quando recebe uma mãe assim que tá nesse processo de diagnóstico? Olha, como ela falou, são fases do luto e já teve diversas situações. Então já teve mães e pais que já estavam um pouco mais, eu diria, preparados, porque eles estavam em busca de diagnóstico. Eu não diria preparado, talvez numa fase de aceitação um pouco mais Isso. avançada, né? Mente aberta. A questão não é nem o preparo, mas assim, buscando respostas mesmo. Por que que a filha era assim? Por que que o filho era assim? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele é dos Estados Unidos e é uma menininha. E ela tá com 3, vai fazer quase 4 anos. E aí ela tem algumas questões, por exemplo, mutismo seletivo, ela não fala com absolutamente ninguém. Ela tem uma fala perfeita, mas ela só fala com o pai e com a mãe. E ela não consegue desenvolver uma conversa, a socialização dela é muito, 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 muito prejudicada, apesar dela ser extremamente inteligente. Sim. Então ela entende tudo, ela entende o que está acontecendo no ambiente, mas ela não consegue falar. E aí tem muitas questões sensoriais, outras coisas. E a mãe veio pra mim com muitas angústias, falando, ela me demanda demais, é como se ela sugasse toda a minha energia o dia inteiro. Porque você só com eles. E ela ficava com a filha em casa, o pai trabalha fora, mas ela fica com a criança. E como é expatriada, né, a mãe mora fora, é aquela coisa, ela sozinha, não tem ajuda, não tem rede de apoio. Sim, não tem uma rede de apoio. Exato. Ela falou que eu fico exausta, parece que aqueles bebês que às vezes as pessoas chamam de high need. E aí, conversando com ela, enfim, chegamos ao diagnóstico e conversei bastante com eles e tal. Óbvio que ela demorou um pouco também pra assimilar, mas foi algo assim, é uma mistura de também um pouco de alívio, de você saber que você não tá louca, sabe? Às vezes as pessoas falam que você tá louca, falam que não sei o quê. Você passa a acreditar que aquela loucura realmente... É um norte que a gente tem. É um norte. E aí a mãe, enfim, nessa jornada a mãe também descobriu que é autista, foi atrás do diagnóstico, e aí justificou muita coisa da vida dela. Gente! Uma loucura. E aí a gente tá cuidando, assim, mas o diagnóstico já chegou num ponto, assim, de ser esse momento, poxa, Kelly, obrigada, estamos aqui, vamos junto, e eu ajudando esses pais, né, a também aceitarem, a
viverem essa fase do luto, mas ao mesmo tempo não ficar tanto tempo anestesiado ou na fase de negação. Porque a fase de negação é muito difícil, porque tem pais que ficam muito tempo na negação, ou seja, não é autismo, não acredito, e você atrasa e posterga o tratamento. Sim. Né? Então eu tive casos também de pacientes que eu pedi um diagnóstico, era um caso de nível 1 de suporte, não lembro, acho que eu acredito que não teve atraso de fala, eu pedi para uma avaliação neuropsicológica. A neuropsicóloga, por exemplo, fechou o diagnóstico, ela falou, olha, aí a gente conversou, chegamos à conclusão de que era autista. E aí a mãe não aceitou de jeito nenhum. Meu Deus. Foi um negócio assim. E o desenvolvimento da criança, ele vai ficar extremamente tardio, vai ser muito pior para a criança. Eu acho que é essa questão do desenvolvimento e o sofrimento também, porque quando você pensa no nível de suporte, não tem atraso de fala, não sei o que, N coisa. Mas ele tem um sofrimento interno muito grande, então ansiedade, depressão, começa a manifestar sintomas físicos que são psicossomáticos, a gente estava falando, fica com, sei lá, começa a morder, roer unha, começa a se bater, se agredir, ou agredir o outro. Então são N coisas que acontecem. E aí a mãe, enfim, não aceitou o diagnóstico, teve outro médico no caminho que falou, não, isso não é autismo, não é dificultou autismo, ainda mais. Aí, era o que ela falou, o que ela queria ouvir. Enfim, mas eu não tinha dúvida que era. E, enfim, tive o respaldo da neuropsicóloga. Aí agora também fica na mão dela, né? Sobre Isso. ela querer dar esse isso. desenvolvimento para a criança ou não. Exato. Então, assim, eu fiz o que eu tinha que fazer, Sim. sabe? Hoje também fiz uma consulta de um paciente que... Bebezinho, pequenininho, eu acredito que não tinha nada também. 7 meses. A mãe passou comigo, tava com umas suspeitas, alguns medos. Conversei bastante, mas eu falei pra ela, olha, vai fazer muito bem se ele fizer estímulo, se ele for estimulado, se ele for pra psicoterapia, não vai fazer mal. Pode ser que não tenha. Pode ser que não seja nada. Tinha algumas coisinhas bem poucas, mas eu acho que vai fazer bem. Eles tinham um convênio que poderia, né, trazer esses dar benefícios, essa condição para ele, sim. Eu falei, por que não? Eu pude trazer essa condição para minha filha. Eu pude dar isso para ela. E o que eu dei para minha filha, né, o que é o melhor, eu quero trazer para os pacientes. Para os seus pacientes, com certeza. Que eles tenham Eu acho que muito do diagnóstico, o problema é mais para os pais, porque para o filho é um alívio, é realmente um norte. E o que pesa muito mais na fase do luto, para a criança, é a rejeição. Porque aí sim a gente vai ter sequelas no futuro. O autismo, ou o que for, a gente vai conseguir intervir. Tanto que é muito legal ter o diagnóstico. Só que mais importante que o diagnóstico é a intervenção médica mesmo. O que a gente vai fazer de terapia, do tipo de terapia. O diagnóstico é só realmente, literalmente, o norte. Sim. E é por isso que é tão importante falar sobre essa rede de apoio para os pais, também de terapia, porque a gente precisa dar todo o apoio para as crianças. Você imagina essa mãe sozinha. Quando você é aqui, por exemplo, você vem de um outro estado, tá aqui. A sua base, né? Às vezes sua mãe, seu pai, sua avó, elas não estão aqui. Você já fica muito difícil. Imagina nos Estados Unidos, numa outra... não sei se é os Estados Unidos, mas assim, outro país, outra língua. Você, às vezes, não domina. Aí você passa por essa situação. A mãe, ela acho que o tratamento psicológico para uma mãe, nesse caso, é mais importante do que para a criança, para que ela consiga dar essa atenção e esse suporte. Foi diagnosticada, e ela foi diagnosticada. Então, o que estava acontecendo é que a menina, eu tava usando ela como como suporte para absolutamente todas as coisas. Porque imagina, ela não fala com os outros. Então, a mãe era como se fosse a ferramenta para ela conseguir as outras coisas. E ela tinha uma sobrecarga tão grande de demanda, que no final do dia ela ficava exausta. Ela falava, Kelly, eu não consigo. Parece que eu fico... Zumbi. Zumbi. Eu entro num estado de choque, assim. Marcela, me conta, só pro pessoal entender um pouco, conta pra gente exatamente o que aconteceu com o Leozinho, como você descobriu tudo o que ele estava passando e o que aconteceu com ele, que foi esse abuso psicológico, essa tortura, né, que ele viveu por parte de responsáveis da escola, por quem deveria zelar e cuidar e dar esse tratamento para ele, que eu, inclusive, tratei sobre esse assunto na minha rede. Se você não está preparado, tá tudo bem você não estar preparado.
mas você precisa comunicar o estabelecimento que você tá. Eu não estou preparado para aquela situação e eu não quero. E não foi o que aconteceu com você e você teve que descobrir da pior forma o que estava acontecendo com seu filho. No caso do Léo, não foi despreparo profissional. Porque muito se fala agora na rede social, com um caso que veio à tona com a mídia, nossa, essa professora podia estar muito sobrecarregada. Ah, a escola que tem que Não, capacitar. o que eu digo de despreparo profissional no sentido assim, será que hoje todas as escolas têm um profissional especializado para uma criança neuroatípica? Não uma professora do dia a dia que tem 20, 30 alunos para lidar. Não tô falando sobre essa sobrecarga, mas sim sobre um tratamento de uma pessoa, de um profissional realmente especializado que esteja na sala. Esse é um problema social que nós temos hoje, é que no caso do Léo em específico, não foi nem a falta de capacidade de um profissional, foi desamor mesmo. Sim. Foi ruindade do ser Foi humano. falta de empatia, foi falta de empatia. É sobre outra coisa, né? É sobre outro ângulo a conversa. O Leozinho, ele tava há 2 anos manifestando coisas e eu não conseguia enxergar, eu não tinha paciência, tempo, etc. Errei. Ele vinha há 2 anos recebendo comunicados na escola falando que ele tinha feito uma coisa e chegava em casa ele falava não era bem assim. E aí, a gente carrega como mãe atípica, tudo da mãe típica mais. Então, eu não posso dizer que meu filho é autista e eu não posso castigar ele, eu não posso brigar. Então, eu vim 2 anos tentando colocar ele na linha. Eu falo, viu, a criança, ela é o reflexo do pai e da mãe. Sim. Você não tá honrando a gente. Eu pegava muito pesado com ele, porque era inadmissível o que eu lia no aplicativo da escola. Era pesado. Eles nunca tiveram empatia nas palavras comigo. Então, assim, é como se literalmente... Se não com você, imagina com ele. Exato. É como se literalmente eu estivesse recebendo, hoje o Léo foi um delinquente. Eram palavras assim que... Tudo que eu falo, inclusive, eu tenho provas... que doíam na alma. Eu falava, gente, olha como que vocês estão me mandando os comunicados. Vocês não têm dó, não, assim, de uma mãe que lê aquilo, né? Vocês não se preocupam com o que eu vou fazer quando chegar em casa com meu filho, de tão desesperada, porque você já vai massacrada do horário comercial do trabalho, né? E aí você chegar em casa ainda lidar com essa situação que não tá sendo o seu reflexo é muito complicado. Foram 2 anos de hostilidade vindo dos profissionais, porque os alunos, o Leozinho, ele ouvia falas do tipo... Posso sentar com você? E o amiguinho falava assim, não, porque minha mãe proibiu. Senão eu vou ficar de castigo se eu for seu amigo. Ele já ouvia essas falas. Então Será a gente que isso era real? Não. Vindo da mãe? Das mães, sim, porque... Ou a escola mesmo fez isso com as crianças? Houve um abaixo-assinado de algumas mães pro Léo ser expulso. Ah, meu Deus. Então veio realmente, de fato, assim... porque quando a água não bate na sua bunda, é muito fácil você fazer esse tipo de coisa. Não, eu fui ameaçada por mães. Eu vou no seu trabalho, a gente se encontra na porta da escola, se você não educa seu filho, eu que vou educar. E eu tava na fase do diagnóstico, eu tava nas sessões neuro... Gente. Eu tava no escuro, eu falo quem sou eu, assim, sabe? É quando eu pego meu filho, inclusive, e fujo de São Paulo, abandono tudo, não tirei ele da escola, mas a gente passou 1 mês fora, porque eu não tinha como pensar, assim, eu tava surtando. Eu imagino. Isso começou em 2022. Então, veio se agravando até começarem a me dar advertências, e a gente sabe que depois de advertências sequenciais, assim, 3, ele ia ser expulso. Eu falei, eu preciso tomar partido da situação. Você pode me dar câmeras? Não, o seu filho ser expulso como se ele fosse um criminoso na escola. Não, mas ele era tratado, assim, as imagens que a gente tem de algumas vezes que eu consegui gravar, indo buscar ele, né, que eu chegava, ele tava cercado por adultos, assim... Ele tava totalmente desregulado, suado, sem tênis, assim, triste. Não era a minha criança de casa. Entende? Não era o Léo. Eu falava, vocês estão falando de uma criança que não é a minha. O Léo, ele é muito dócil, ele é muito carinhoso, então assim... Porque ele recebe o amor em casa e o amor é o que ele sabe transmitir. Na escola, ele era daquela forma. Tanto que quando ele foi convidado a se retirar da turma que ele tava, né? Ele foi pra outra. Quando ele foi pra outra, a professora tinha outro perfil... E deu certo ali por 6 meses com essa professora, sabe? Assim, ele se calou, ele conseguiu seguir aquele semestre. Então, a gente entende que o adulto faz muito. E tudo hoje em dia no Brasil, mesmo você tendo provas, é difícil. Imagina muito difícil. Se você não tiver. E aí, eu recebi uma mensagem de Deus, que eu precisava proteger meu filho e gritar pro mundo. Foi quando eu coloquei o próprio celular dele gravando. Nem ele sabia, ninguém sabia do que eu ia fazer. E eu tinha total...
convicção de que eu ia pegar o certo, assim. Que meu filho estava sendo mal criado mesmo, que ia ser mais fácil para mim corrigir o meu filho em alguma parte comportamental do que ser surpreendida. Você sabia, mas não queria que aquilo tudo fosse uma mentira. Exato. E ser surpreendida de que... eu fui surpreendida que os professores, auxiliares, coordenação, assim, e auxiliar de coordenação, que são as 4 pessoas que de fato estão no processo, estivessem torturando meu filho, assim. Eu não queria ouvir aquilo, né, assim. E foram 3 horas de tortura, onde ele fica numa sala sozinho, e aí tem as falas que estão surgindo aí na mídia, que tá todo mundo ouvindo. Mas que assim, a mídia tá mostrando 1 segundo de 3 horas. E ele na sala. Tanto na frente de outros alunos. Com outros alunos e sozinho. E sozinho também numa sala, onde é notório. Como você sabe que ele tá sozinho na sala? Porque houve a auxiliar de coordenação mandando todos os alunos saírem. Houve ela falando, você vai ficar aqui sozinho porque você não sabe se comportar, você vai ficar longe dos seus amiguinhos. E ele chorando, pedindo pra voltar pra sala de aula. São falas assim, que a gente não entende nem de onde vem. Se a gente está aqui, chocada, indignada e dolorida, você imagina você pegar esse áudio e escutar a professora falando com o seu filho, para o seu filho e sobre o seu filho. Não, eu juro, me dá um negócio que eu fico até com vontade de chorar. É um sentimento de impotência mesmo, de você conseguir achar uma instituição que você trabalha pra pagar, literalmente, de cara. Luta pra pagar, né? Porque nada é barato. E você confiar naquela instituição e ser pego, assim, porque muito se fala de bullying de criança pra criança. Sim. Mas aí no caso nem foi criança, foi muito um choque, assim, pra mim. Porque quando ele fala, nos primeiros segundos ali, nos primeiros minutos, que ele fala assim, alguém me empresta um lápis? Porque ele fala pra turma, e a amiguinha até fala, eu... E a professora fala, não, ninguém presta um lápis pra essa criança, porque só vem pra se aparecer. É como se ele tivesse pedido um lápis pra chamar a atenção. Ai, meu Deus. Aí se fosse pra chamar a atenção, qual o problema do meu filho querer interagir, alguma coisa do tipo, né? Sendo que a escola já tem o diagnóstico. É quando ele fala, é um dia de prova, e aí ele fala, posso fazer a prova depois? Não, se você não fizer agora, é 0. Realmente tenho pouco entendimento, mas assim... A criança neurotípica, ela tem direitos de fazer prova em horários diferentes, com adaptação, em dias diferentes. Ela tem esse direito, não tem? Ele tem esse direito. Tinha esse combinado com a escola, entende? Disse que ele tem uma AT. Mas a AT, doutora, ela respira a criança. Ela é uma extensão da criança. Sim. No áudio, ela aparece bem esporádico. Ele some 1 hora na escola e ninguém sabe onde tá o Léo. Entende? Então, assim, é um áudio que se você assistir 1000 vezes, você vai achar 1000 erros. É impressionante. Quando ele faz uma pergunta pertinente ao assunto e a professora ignora ele. Imagina você numa sala de aula, adulto aqui, e o professor te ignorando. Já vem aquele sentimento de humilhação, né? Imagina uma criança que tá em construção de personalidade, de tudo. É como se eu tivesse colocado tijolinho por tijolinho 8 anos do meu filho, na verdade 6, né? Porque foram 2 anos de tortura, e elas simplesmente, chutassem assim um muro que eu tô construindo de uma coisa, de uma base sólida, de amor. É uma criança regada a amor. E uma coisa que você falou que eu levo muito pra minha vida e faço na minha casa assim, você é fruto do meio que você vive. Com certeza. Então, se ele, na escola, sofre esses abusos, sofre essas torturas, esse desprezo, né, por parte de todo mundo, ele vai achar que aquilo é a vida, que aquilo é normal, que todo mundo vai tratar. Então, quando ele for bem tratado, ele vai estranhar, porque ele vai falar, como que isso tá acontecendo na minha vida, sendo que durante 2 anos, que é aquela formação mesmo das ideias e da criança, como é que alguém vai me tratar mal se todo dia, 5 dias na semana, alguém fala que eu sou desse jeito? Então, eu sou desse jeito. Exato, eu mereço ser tratado dessa forma, né? E sabe qual é o pior? Nesse dia, quando vai buscar ele, ninguém ligou, como todos os dias praticamente ligavam. Vem buscar o Léo. Ninguém ligou. Quando a gente busca ele, ele fala, como foi a aula, filho? Ele, normal, como todos os outros dias. Isso dói muito, porque... Ou seja, já era rotineiro pra ele, assim. Na verdade, o que tava rolando ali era uma intolerância geral, né? Discriminação. Vem buscar o Léo porque, ele tá
quer dizer, não vamos sentar, Léo, vamos conversar, Léo, isso. Mesmo que isso tivesse que acontecer todos os dias, elas estão ali para isso. E sabe o E que eu aí, penso também? ter intervenção. Eu fico pensando, mas não só para crianças atípicas, mas eu vejo que é tão importante a gente escutar e acreditar na criança. E a criança dá sinais, né? Seja bullying, seja abuso psicológico, abuso sexual, violência. A gente tende a não acreditar na criança, sabe? A gente tem esse grave defeito, né? E eu falo assim, cara, como que a gente não acredita na criança? Às vezes a criança dá sinais, sabe? Ela dá sinal se ela tá sendo abusada, ela dá sinal se ela tá sendo... No sentido, assim, de, poxa, ou ela fica mais violenta, ou ela fica mais quieta. Às vezes tem regressão, né? Então, fazer xixi na cama, volta a fazer xixi na cama. Alguma coisa. E aí, ou ela às vezes até conta pra você. Então, aconteceu isso. Não, para com isso, é coisa da sua cabeça. Aí vai, próximo passo. Só que, gente, a criança, normalmente, ela tá ali, ela tá falando a verdade. Então, se a gente pegar e começar a olhar pra criança e falar, não, poxa, isso aqui, será que isso não é verdade? Será que eu não tenho que investigar mais? E uma das coisas que a gente aprende mesmo nesses casos de abuso, de violência, é que nós precisamos começar a olhar os sinais e realmente ouvir a criança, na maioria das vezes. O sinal tá ali, a gente não não tá vê. ali. Então eu estudo também bastante essa questão de abuso sexual, a gente tem uma ONG também que a gente ajuda, né, que é o Instituto Amarelinha, que faz educação em escolas para proteção da criança, e fala isso, justamente, que a criança, a maioria das vezes, ela vai falar, vai dar sinais, vai falar a verdade, e aí a gente precisa ficar atento a isso, sabe? Então fica um alerta aqui para os pais, ou escutem seus filhos, mesmo que pareça uma coisa mais absurda, que é assim, gente, a professora tá abusando do seu filho, a professora tá maltratando o seu filho. Não parece uma coisa absurda? Eu brincava Numa de escola de né? alto padrão? Eu mas e brincava aí? de aula com ele, de escolinha. Não é? E aí eu falava, vai, eu vou ser o aluno, você vai ser a professora. Ele já começava a brincadeira gritando. Eu falei, mas você tá gritando por quê? Né? Então, assim, já dá. Gente, Quando olha você só. chama seu filho pra brincar de Em escolinha, pequenos sinais. E a gente fala muito sobre isso. O desenho, ele os desenhava sinais de... a professora bem grande e ele bem Sério? pequeno. Entendeu? Assim, com certeza. São várias maneiras da gente conseguir enxergar, porque a criança ela não consegue chegar e falar. E ele ficava mais calado? Você notou uma mudança de comportamento? Ele era tão feliz em casa. Ele Entendi. criou-se na mente do meu filho 2 mundos. Entendi. Tanto que ele não gostava separava, de ir né? pra escola. Eu vim ter a sensação de que, sabe quando você busca seu filho na escola e ele, mamãe, e vem te abraçar? Semana retrasada, O mundo nessa dele escolinha chegou, o nova. Ele só saía chorando, nervoso do ano. Porque você foi buscar... Ah, não. Não, ele já saía carregado da escola. E aí, quando eu troco ele de escola e na primeira semana ele desce as escadas e ele vem me abraçar, eu me toco que eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Gente, Eu nunca tinha buscado meu filho leve na escola. Eu começo a perceber, sabe, assim. Eu falei, nossa, que gostoso pegar ele assim. Porque toda vez que eu ia buscar o Léo, eu já ia até nervosa. Porque eu sabia que ele ia vir chorando, gritando, ansioso, sabe, assim. E tudo isso aconteceu agora muito recentemente, em Sim, junho. sim. Dia 4 de junho você Mandei colocou o gravador e no dia 5 de junho ele já estava fora da escola. Eu fui buscar ele chegou aí pra Sim. escola no dia seguinte, pra eu conseguir ouvir o áudio. Ah, sim, né? Aí você pediu... Isso, e eu não precisei Uma ouvir o pesquisada áudio no- completo, né? No começo, No eu começo já até fui- você ir na escola e conversar com a diretora. Eu já fui pra buscar ele com pouco tempo de áudio, só com algumas 2, 3 falas. Bem cruéis e não precisei. Eu consegui terminar de ouvir o áudio 15, 10 dias depois. Meu Deus. Não, e eu tava falando aqui antes da gente chegar, a gente até tava no bate-papo aqui, que assim, se você vê um negócio desse, a sua vontade de chegar com os 2 pés na escola e o que você faz, né? Com essa dona da escola, com o auxiliar, com a professora. Você tem vontade. E aí eu tenho muitos comigo, apesar de falar que eu tenho essa vontade, né, de chegar lá com os 2 pés no peito, você sai da que tem razão pra errada. Porque aí você vai ter atitudes e elas vão falar assim, ó, tá vendo? De onde o menino veio? Não, foi muito Todo sábio, mundo foi cresceu muito pensado. sábio. Muito difícil. Parabéns pela ainda sua bem. Não, sabedoria. eu cheguei na escola e eu falei assim, eu vim buscar meu filho. E eu falei pra professora, eu ia até te perguntar como foi o dia dele ontem, mas eu já ouvi tudo, porque eu mandei um gravador, ela caiu por terra branca. Assim, ela ficou inacreditável. Eu peguei meu filho e levei pro psiquiatra, direto pro psiquiatra, onde ele já dobrou a medicação, entrou com antidepressivo e falou assim pra mim, mãezinha, a gente vai ter que
curar agora a tortura psicológica. Cada fase desse meu momento é tão difícil, porque eu ouvi isso de um médico, né? A gente vai curar a tortura psicológica do seu filho. A gente vai curar, não. A gente Porque vai são fases, remediar. né? Tudo, ir na delegacia Não, fazer um mas boletim de ocorrência. Eu factível. posso ir para fazer alguma coisa contra mim, né? Me proteger na delegacia. Agora, ir para falar de um filho, né? É terrível. Você ir... Nossa, assim, é um sentimento que eu não sei explicar. A gente é capaz, mães principalmente, né? De aguentar tudo. Agora, com os nossos filhos, é uma coisa que a gente morre. Metade da gente morre ali. E a outra metade tem que continuar viva para continuar lutando, né? Não tem muito o que fazer, você concorda? A gente literalmente se sente incapaz. E era sobre isso que eu ia te perguntar, doutora. A capacitação de profissionais. Hoje, qual é a obrigação da escola? Qual é a situação em que a escola ou os locais onde os nossos filhos frequentam, onde a gente manda os nossos filhos, eles são obrigados a ter um profissional preparado, estudado para isso? Existem profissionais estudados, especialistas nisso? Como é que funciona essa parte? Olha, é um mundo ideal, eu falo, né? Seria Porque, um mundo assim, perfeito, né? Essa parte de autismo, transtornos do neurodesenvolvimento, inclusão, é algo que é uma pauta. Porque a gente não tem na escola só o autista, né? A gente tem o Down, a gente tem outros TDAH. transtornos. Outros tipos de transtornos, isso. Tem alguma deficiência, enfim. Mas, assim, quando a gente fala de inclusão, é um mundo realmente que nós precisamos começar e estamos engatinhando nesse processo. Infelizmente. Felizmente estamos começando a falar sobre isso, mas falta muito para chegar. Né? Quando a gente fala de inclusão, é você realmente colocar essa criança no meio e ela se sentir ali bem, você ter políticas públicas, você ter um programa que ajude essa criança a ter adaptação. Só que as escolas, no geral, elas não estão preparadas. Não existe hoje um programa, por exemplo, o governo faz esse preparo, é óbvio, são políticas públicas que estão entrando. Tudo demora demais. Pauta, demora, mas é uma demanda que veio assim como uma avalanche. Então, escolas públicas, escolas particulares, ambas assim têm dificuldades, sabe? Mas eu vejo também ao em mesmo ter tempo... esses profissionais ou ter essa capacidade? Não, em ter esse profissional, mas você tem que capacitar esse profissional. Sim. Que profissional vai ser? Por exemplo, você vai desenvolver um programa de educação individualizado, que é o PEI, que eles chamam. Como que vai ser esse programa de cada criança? Nunca tive isso, inclusive. É muito difícil. Eu teve uma escola que eu fui fazer uma reunião, eles me procuraram falando, doutora Kelly, a gente pode ter uma reunião com você, assim, nessa escola? Uma escola pública, uma escola muito boa, 300 alunos mais ou menos. Desses 300 tinha mais de 30 crianças, tinha umas 50 crianças autistas, então tinha muita criança autista nessa escola. De vários níveis. De vários níveis diferentes nessas salas. E eu vi, gente, e aqui trazendo um lado bom da educação, uma vontade, uma sede desses professores de realmente fazer o bem. Saber como fazer. De saber, doutora Kelly, o que eu faço com isso? E assim, a situação é essa, 30 alunos por professor, não tem mais auxiliar, ou pelo menos essa escola não tinha, parece que o governo tirou, enfim, tem umas coisas assim. E 30 alunos para um professor, sendo que 2 ou 3 dentro dessa sala de aula eram autistas. E cada um com a sua particularidade. Há um que não tinha noção do perigo e subia nas coisas, pulava em tudo quanto é lugar, o outro começava a se bater, aí o outro não sei o quê. O outro com uma seletividade alimentar absurda. Então, assim, eu vi eles trazendo questões, entendendo, poxa, como que a gente pode fazer mais para melhorar a vida dessas crianças. E uma das coisas que precisa acontecer também, e eu falo escola, gente, essa tríade, a escola também é importante, mas os pais são importantes. Sim. Aqui a gente tá falando de pais preocupados, pais que querem dar o melhor. E aí a gente tem que ter pais engajados, pais que estão dispostos a tirar a tela dos filhos, porque fica o dia inteiro na tela, às vezes, porque é o que dá pra fazer, sabe, assim? Sim. E acabam meio que desistindo de outras coisas, de tentar outras coisas, ou às vezes a condição financeira, social, enfim, é mais difícil, mas a gente sabe o que é melhor pros nossos filhos, né? E que isso vai implicar em sacrifícios. E
os profissionais. Então, em equipe de saúde, equipe multi, que entra o médico, psicólogo, fono. Então, essa tríade que tem que estar muito bem alinhada. Os pais muito engajados, dispostos a fazer o melhor. A fazer o seu papel em a casa fazer o seu também. papel. A escola também interessada, querendo trazer melhores soluções, inovação, ajudando a manter isso. Mas esse é o mundo ideal, maravilhoso. Mas, doutora, eu acho que até existe um passo antes, né? Que é elevar o nível de consciência do que é o autismo. Mas eu acho que isso, começar por partes, eu digo, por exemplo, pela minha família. Sim. A minha família, eu não tenho filhos atípicos, neurotípicos, e eu saber não como lidar com uma criança, mas eu saber passar uma instrução para o meu filho que vai conviver com uma criança, com a inclusão dele, porque eu falo muito, as pessoas até sabem, o meu filho tem 2 crianças, um autista e uma com Down na sala dele. E eu pergunto assim, juro, dia sim, dia não pra ele. Como que é o comportamento da professora com ele? Ah, ele tem crise? Ah, mãe, às vezes ele fica um pouco nervoso, ele começa a gritar. Tá bom, qual que é o comportamento que a professora teve? E vocês fazem o quê quando ele tem uma crise? E a sua amiga que tem Down? Inclusive essa semana eu tava na minha mãe e ele contou de uma situação que aconteceu, que acho que ela ficou tão nervosa porque ela não conseguia fazer, e ela começou a querer se bater, e cada um deles tem uma auxiliar na escola do meu filho. Sim. A professora e as 2 auxiliares tiveram que conter ela, a menina que tem Down, que eles não conseguiam. Aí pediam, por favor, ele falou assim, inclusive, mãe, eu é que fui 2 vezes no banheiro pegar papel pra ela, porque ela tava chorando muito. Ai, não, até me emocionei, né? E ele falou, e eu converso muito, assim, eu sei que tem outras famílias que acabam não se atentando ou não conversando, e eu falo, filho, se você precisa tratar eles, brincar. E como é que eu fico? E no intervalo, como é que é? Ele brinca com vocês? Aí ele fala assim: brinca, ele gosta muito de brincar de pique-esconde. Eu falei: e você brinca com ele? Brinca, todo intervalo a gente brinca com ele. Porque eu me preocupo com isso, porque eu não quero. Aí, a gente não tem uma família perfeita. Esses dias no meu prédio, meu filho tá brincando com um amiguinho, eles estavam lá se desentendendo no futebol. Aí ele falou assim: você é gordo. Eu falei, meu Deus do céu. Só não tenho vontade de pegar seu filho e falar, de onde você aprendeu isso? Não, óbvio que não foi dentro da minha casa, mas você não tem como negar que isso vai acontecer, que isso pode acontecer. E o que aconteceu? Trouxe ele aqui. Eu falei, então agora você vai me explicar o que aconteceu. Por quê? Eu falei, você já pensou em como ele se sentiu no momento em que você chamou ele assim? Ele também me chamou de desnutrido. Eu falei, então, você gostou? Ele me chamou de baixinho. Você gostou? Então, quando você cria um apelido para alguém ou quando você fala alguma coisa para alguém, você precisa saber como esse alguém está enfrentando esse apelido. É legal? Tá todo mundo se divertindo com esse apelido? Você gosta? Ok. O apelido do meu filho lá no prédio é Cássio, porque ele gosta de ficar no gol. Porque eles brincam que o Cássio é frangueiro. Ok, você tá confortável com isso? Aí uma vez ele falou, mãe, os meninos estão me chamando de mecânico de Hot Wheels. Aí eu demorei um pouco, buguei assim. Eu falei, o que é mecânico de Hot Wheels? Aí eu me toquei, porque ele é baixinho e porque ele brinca com os carrinhos. Aí, gente, até assim, aí eu fiquei assim, mas e aí, o que você achou disso? Mãe, sei lá. Aí eu falei, você se sentiu incomodado? Você não... não, mãe, nem liguei. Eu falei, então tá bom. Então se você não ligou... Tá tudo bem, né? Senão a gente... Aí mandei mensagem pra mãe desse amiguinho, que ele chama de gordo. Ele falou, olha, Carol, eu tava lá no momento, eu vi, eu chamei a atenção deles, porque aí meu filho, ele tá com uma questão de realmente com o peso. Aí eu falei, olha... Aí chamei a atenção deles, aí meu filho também ficou transtornado e começou a soltar um monte de ofensa pra ele. Eu falei, vamos parar com isso. Levei os amigos um dia todos no cinema e falei pra eles, olha... Vocês têm noção de como ele está se sentindo com tudo que vocês podem fazer com ele? Que ele não está se sentindo incluído, que ele está se sentindo mal, que quando ele chega na casa dele, ele chora, ele sofre. Então, para causar bastante impacto, que eu acho que é isso que a gente tem que levar para dentro da nossa casa, ensinar os nossos filhos a eles saírem e você tá segura de que eles vão passar
uma imagem boa. E esse amigo autista virou e falou assim pra ele um dia na escola: Miguel, você é meu melhor amigo, eu te amo. O autista, ele é muito fiel, né? Muito Assim, carinhoso. Eles têm uma... no dia do áudio, você falando isso, de ir no recreio, até veio uma coisa na cabeça, né? Assim, eu fiquei imaginando a cena, assim, porque no áudio ele pede pra ir pro recreio, pra ficar com os amiguinhos, e tiram o direito dele de ir pro recreio. Não, aí nessa escola, assim, são diversos tipos de abuso que eles fizeram com Fazem ele, ele né? comer na sala, trancado, assim, sabe? E uma das falas é que ninguém gosta de você não presta. Só quem gosta de você é seu pai e sua mãe. Você não tem amigos, você não vai ter amigos. E aí ele até fala, eu tenho sim, o Silvinho é meu amigo. Aí ela fala, então vai morar com o Silvinho, assim, sabe? Tipo, Meu Deus. a gente consegue controlar uma criança para outra criança, às vezes, né? A gente consegue. Agora, como fazer os nossos filhos se prepararem para os ataques dos adultos mesmo, né? Uma coisa Aí assim eles que, não estão, tipo, porque eles a têm que gente não respeitar tá. o adulto, a porque ele não autoridade pode da responder, professora, não é? né? Exatamente. A gente não tá preparada para falar como que é inaceitável. Exatamente. Você tava falando aí, eu viajei, assim, lembrando disso, assim, como o Léo não deve ter se sentido nessa fala, né? De não poder ir pro recreio e brincar com os amiguinhos, assim, tipo... Eu imagino, sofrido. Você tem algum relato, doutora, no seu consultório de mães que chegam, assim, nessa fase de sofrimento de escola, de bullying ou de tortura psicológica que as mães relatam pra você? Olha, não chegou a ser tão grave, eu diria, tão esse Grave porque a gente tá ponto, chocada né? aqui, Não, né? essa situação pra mim foi extrema, assim. Mas tem um pacientinho que ele, um pouquinho mais velho, tinha uns 10, 11 anos, e aí ele, aconteceu dele também tá com dificuldade na escola, começou a ter um quadro de ansiedade muito forte, não queria mais ir, aí começou a ter umas estereotipias, coisa que ele não fazia antes. Ele tinha uma questão com disfluência, a questão da fala, e aí deu uma piorada, aí a gente falou, não, tem uma coisa errada. E aí na escola, a gente percebeu que não era exatamente um bullying das crianças, mas tinha um certo, às vezes quando ele falava errado, aí tinha lá O famoso, tirava as um crianças ficavam sarro. zoando ele. Exatamente. Ele também, por a escola ser uma escola muito exigente, não no sentido de, né, abuso psicológico nem nada, mas assim, muita prova, muita performance, você tem que fazer não sei o quê. Era uma escola bilíngue. Aí a mãe, por quê? Porque a mãe queria colocar na escola mais. E aí a gente foi mostrando também pra essa mãe que não era o melhor lugar, que tinha que ser realmente outra escola. E conseguimos trocá-lo de escola, tá feliz da vida, uma escola mais Acolhedora, mais menor. acolhedora. Foi fazer excursão lá com os amigos, acampar, coisa que eu nunca tinha feito, sair de casa, a mãe tava Insegura aflita, por isso. assim, eu falei assim, quase que eu tava dando o remédio pra ela, né? Calma, que tava mais ansiosa a mãe. Lógico que ela fica, né? Apreensiva pra que o Tantas filho não passe por questões. nenhuma situação ruim. E aí aí ele aproveitou, gostou demais, assim, normal. E aí a gente vê o quanto que isso é importante, sabe? E dá pra ser feito, né? Então, isso acontece, sim, por isso que a gente tem que ficar de olho, sempre escutar a criança, entender os sinais e ajudar nesse entorno. Eu fiz E isso. aconteceu com você, né, Marcela? Você mudou ele de escola, agora o Leozinho... Outro, né? Ele saiu desse sistema anglo de ensino com Legacy School International. Exatamente Nossa, isso, de querer proporcionar. E você falando, foi isso, exatamente isso que a Marcela Exatamente. procurou. Uma escola que ele ficasse lá Intimista. até se formar, pra Isso. sair de lá num bom vestibular. Eu construí uma sair de vida lá em torno doutor. dessa escola. Você criou uma expectativa em torno disso, né? Tanto que Olha hoje só. o meu sonho, de fato, é ir embora do bairro. Porque eu tô aqui, assim, eu me estabeleci mais também por conta da escola, assim, sabe? E hoje virou um trauma pra mim passar perto da escola. Nossa, assim. É o cativeiro do meu filho. A escola virou o cativeiro do meu filho. E aí, nessa escola nova, tem câmera. O que ele come faz parte ali de uma aula nutricional. Que ele incrível. cozinha. Que ele tem muita seletividade alimentar. Isso... Ele foi abraçado. São 10 alunos por turma. Nossa. Uma coisa tão assim. outro- Ele é o Léo, né? Ele não é mais o fulano da fulaninho. sala tal, do ano tal. Marcado, inclusive, né? Marcado, né? Aí a gente já pode. Mas hoje ele é incluído, ele vai ter todo esse amor, transcender esse amor que sai da sua casa pra ele continuar com esse amor dentro da escola. No primeiro dia de aula, ele falou assim, nós fomos buscar ele na escola, ele falou assim, mamãe, Deus existe.
Falei, por quê, Leozinho? Ah, porque antes ele me dava bicicleta, bonecos, ele me deu uma escola nova, mamãe. Ai, que Ai, lindo, gente. gente. Aquela fala, a gente vê o quanto ele ficou aliviado, né? Assim, de estar numa escola, num lugar que ele foi abraçado de fato. É libertador pra ele. Ele não sabia falar que ele queria estar liberto daquilo, né? Assim. E isso trata você também, né? Porque você saber que o seu filho está sendo bem tratado é uma forma de você com também estar se certeza. curando aos poucos de tudo que aconteceu, porque essa culpa existe na gente, mãe, né? Nasce uma mãe, já nasce uma culpa. Eu ainda preciso saber como eu vou conseguir me curar. E aí, o que tem me aliviado é acolher diversas mães com os mesmos casos. Tanto na mesma instituição, quanto em outras Gente. instituições. Elas falam, você Porque precisa depois me os ajudar. relatos vieram, né? Um caso atrás da outra. Tipo, João de Deus, assim, veio uma fileira de casos na mesma escola. E as mensagens são, não se cala, continua, você tá fazendo justiça por mim. Porque quando foi na minha vez, eu só tirei o meu filho da escola, eu não tive essa voz que você tá tendo, né? Eu não expus, assim, dessa forma. E aí, Mas você está aqui no Dando E que Voz exploda cada para vez que mais poder essa- falar sobre isso e a gente possa falar mais Exato. abertamente sobre isso. eu falo assim que a gente não pode deixar esse caso morrer, porque tem milhares atrás de mim, assim, de Nossa. representação de E os dor que já de mães. passaram. Isso, e os que já Meu passaram. Deus, E, gente, engloba tanta coisa, né? É desesperador de verdade, assim, porque... Esse senso de justiça, né? Eu tenho um senso de justiça tão alto. Se eu pudesse, eu resolveria todos os problemas do mundo, mas a gente precisa entender que nem todos os problemas estão no nosso alcance. E, inclusive, a gente estava falando de... Eu estive essa semana com uma outra mãe que passou por esse mesmo caso, de colocar o gravador na mala do filho e tudo mais, numa escola que também tinham particular, mas que tinham 30 alunos, 28, 29 alunos dentro da sala, que as falas assim da professora, porque você é porco, porque você é sujo, não chega perto dele porque ele é assim. E ela, depois que o relato dela também veio à tona, veio pra mídia, tá mais exposto, ela recebeu mensagem de uma professora de 17 anos atrás, que a professora saiu da escola porque a filha da professora foi maltratada na escola. Aí os relatos, quando você põe uma história Uma enxurrada, na mídia, né? você põe isso e vem uma enxurrada de coisa te falar sobre tudo aquilo que já estava acontecendo, que aconteceu com o seu filho, que veio à tona, mas isso já aconteceu com outras crianças. Eu recebi surreal, relato de surreal. ex-funcionário. Eu pedi É demissão inaceitável. porque eu não conseguia aceitar a forma que o Ângelo tratava as outras crianças. Eu pedi demissão. Ou eu ainda vou pedir demissão, tô criando coragem, tentando outra oportunidade. Não me fala, não diz quem sou eu, assim, sabe? Mas funcionários de dentro não se cala, porque eles soltam a notinha de que uma das 4 pessoas foi afastada do cargo. Mas daqui a pouco essa pessoa tá com a vida normal. Você Tá em entende? outra escola abusando de outra criança. A vida dessas pessoas, elas continuam normais. Entende? A vida eles continuam trabalhando, eles continuam no âmbito social. A vida do meu filho, não. A minha, como A mãe, sua não. a minha como Porque profissional. você é tão vítima quanto o seu filho, porque é você quem tem que cuidar do seu filho, dar apoio e suporte pra ele. Muitas vezes você também não tá com essa estrutura pra dar esse apoio pra ele. Não, de maneira nenhuma. Eu tento, né? Mas assim, eu tenho o áudio, assim, de madrugada eu acordo com crise de ansiedade ouvindo o áudio. Que meu filho não presta, sabe, assim. Ou eu ouço, o que mais dói pra mim é ouvir o chorinho dele pedindo pra sair da sala. Não me deixa preso aqui, deixa eu ficar com as outras crianças, por favor. É ruim ficar preso aqui. Meu Deus. Isso Pode dói, isso isso dói acontecer, bastante né? pra mim. Eu acordo com esse chorinho dele, assim, Eu sabe? imagino. Às vezes eu tô perto dele, eu tenho vontade de chorar porque eu fico, meu filho, você é tão forte. Ele é muito Você é tão forte. capaz. Ele aguentou tanto, sabe, assim. E eu não sei qual é o dia de amanhã, nem pra mim, nem pra ele. Porque eu tenho uma força que eu não sei de onde tá vindo, mas assim, a minha necessidade de desmoronar tá muito aflorada, só que eu não tenho tempo de desmoronar. Sim, não Porque tem pode se terapia, permitir. porque tem o lazer dele, sabe, assim, tem o Léo, então assim, se não fosse o Léo, eu não tava mais aqui. E aí a minha força, que é ele ter sofrido isso, acaba assim, eu não... Você fala, Mai, e a construtora, como tá seu trabalho? Não tá, não existe meu trabalho, você entende? Não tem como. Graças a Deus eu tenho o Arthur, assim, pra me dar todo esse suporte, porque eu não sinto mais que eu sou ninguém, assim, sabe? Tipo, eu era uma profissional muito ativa, eu não consigo mais, entende? Mas você entenda, Má, que
Você, graças a Deus, você tem hoje uma rede de apoio que tá com você. Você tem seu marido que, Sim, inclusive, e tá vamos aqui ao seu lado. ressignificar isso, E né? vamos fazer dessa dor uma luta. Uma voz. Uma voz, dar voz para outras mães, certeza, para outras crianças, outros filhos atípicos que precisam desse acolhimento, que precisam disso. E esse é o meu objetivo aqui, trazer pessoas e dar voz a pessoas que precisam dessa ajuda, e a gente precisa falar sobre essas coisas e não... que vai ter inúmeros relatos, a gente vai estar conversando aqui, inclusive Quando depois sair o coloca episódio, os você vai ver, relatos. as pessoas vão relatar. áudio de mãe E outras mães que desesperada. vão ouvir, né, esse podcast. Mas vão eu colocar já aqui. tô assim com uma equipe trabalhando fervorosamente mesmo para capacitar pessoas em escolas, em qualquer lugar, num hotel, num avião. As pessoas precisam vai estar ser capacitadas. Porque é em todo lugar, né? Não é só sobre a escola, é sobre todos, um restaurante, enfim. Eu tô com a missão de tanto tentar apoiar as mães, dar essa rede de apoio de alguma forma, como descomplicar o autismo mesmo. Ele não é complicado. O complicado são as pessoas ao redor das nossas crianças e dos nossos adultos também, neuroatípicos, entende? Porque eles são puros, eles... Que mal tem uma criança, que mal faz essa criança pra coordenadora chegar no meu filho e falar: todo mundo já conhece seu lado ruim. Que lado ruim uma criança de 8 anos tem? O lado ruim é o dela. Você E entende? eu falo muito sobre isso. Quando você escuta uma fala dessa, ela não é sobre ele, né? É sobre ela. Com Sobre a ruindade certeza. dela, sobre essa pessoa realmente não ser preparada, não ter empatia, não ser capaz. E a gente tá aqui pra essa luta mesmo, pra fazer com que a gente, infelizmente, é o que eu falo, eu gostaria que muitas crianças não passassem pelo que minha filha passou, porque outras crianças não morram, para que outras crianças que estão aí não cheguem neste nível de tortura psicológica, que eles precisam ser cuidados além da necessidade deles, porque alguém do outro lado não teve essa capacidade de zelar ou cuidar por ele. Não se sinta culpada, se sinta acolhida por nós, conte comigo para o que você precisar, para dar voz, quanto você precisar falar. Doutora Kelly aqui também, a gente acabou fazendo essa conexão. A doutora Kelly Vou vai levar o poder Leozinho lá, hein? te dar essa já vai lá no consultório dela. E Nossa, o que eu queria que vocês aqui hoje, como você como doutora, e pode dar pra gente uma visão mais da parte da medicina, e você, Marcela, como uma mãe que passou por essa situação muito difícil, porque a gente tá falando aqui e é real, muitas mães passam por isso todos os dias e não tem essa força de conseguir falar. Então, às vezes Deus escreve certo por linhas tortas, então sinta essa mensagem, passe por esse seu processo de luto, que eu tenho certeza que ele vai passar, você vai conseguir vencer. E aí eu queria que você deixasse aqui pra gente deixasse para outras mães, que você possa olhar para essa câmera e deixar um recado para outras mães que precisam dessa sua voz, dessa sua força. Enfim, a câmera é sua, a fala é sua, sinta-se à vontade aqui dentro da nossa sala. Na verdade, eu me sinto representante da dor de muitas mães. Eu peço que as mães me procurem, porque uma mãe conversando com outra mãe, parece que o acolhimento é um pouco maior, né? Assim, do que a gente conversar com um profissional, assim. Sim. Uma mãe que entende a outra mãe. Podem me procurar, eu vou tentar dar o máximo de rede de apoio que eu conseguir. Eu tô com uma rede, assim, de médicos, de empresários querendo ajudar. Então, eu quero formar um grupo de mães que eu possa acompanhar as crianças, enfim. Eu preciso me curar curando outras famílias. Então, o único recado que eu dou é não se calem. E se você não teve voz, tenha voz comigo, porque eu vou representar de fato essas mães. Eu não vou me calar, eu não tenho medo da instituição ser super, um CNPJ milionário, eu não tenho medo disso. Eu tô disposta a derrubar cada número desses CNPJ se eles não se consertarem, entendeu? Então, é isso, assim, obrigada. Quanto Obrigada mais a você. gente falar, a gente sabe que dá uma acelerada no processo. É né? isso aí, a gente não vai escalar, não é o nome ou o tamanho que vai diminuir a gente, e a gente vai lutar. É o que eu falo muito, se a gente lutar por uma criança, se a gente conseguir salvar uma criança, a gente já tá salvando. E você, doutor, o que você pode deixar de mensagem aqui pra gente, pra mães que estão nessa angústia, talvez de fase de diagnóstico ou de descoberta, e nesse processo sobre o autismo? Bom, eu quero deixar aqui pra você que não deixe
as pessoas te desacreditarem. Não desista do seu filho, sabe? No sentido de achar que ele não pode chegar no máximo do potencial dele. Então, eu sempre falo que as crianças autistas, elas têm um potencial gigantesco. E a maioria delas, elas vão chegar longe, muito longe, porque teve um pai e uma mãe que acreditou nelas primeiro, antes do médico, antes de qualquer profissional. Você é o maior especialista do seu filho. E, ao mesmo tempo, se você tá nesse processo, às vezes com suspeita do diagnóstico, busque bons profissionais, busque ajuda. Se você tem aquele instinto, talvez algo que, poxa, eu não sei se tá certo, tô com dúvida. Às vezes, você vai passar por alguns profissionais, eles vão falar, não, mas essa coisa na sua cabeça, você tá louca, não sei o quê. Eu tive alguns pais, algumas famílias que chegaram pra mim e agradeceram, aliviadas, porque elas falam, Kelly, obrigada, porque eu não estou louca, eu sei que a minha filha tinha alguma coisa e você me ajudou a clarear isso. Então, busca ajuda. Por quê? Porque quanto antes, não é só pelo, eu quero o diagnóstico, mas porque quanto antes começar a intervenção, quanto antes forem iniciadas as terapias, o tratamento, melhor é o prognóstico. Essa criança vai evoluir muito bem. Então, o que eu quero para todas as crianças é que elas tenham o melhor tratamento, que tenham uma intervenção precoce, que comecem tendo tudo o que elas precisam, porque eu sei, amor, já tem muito, mas realmente ter os profissionais certos. Então, procure esses profissionais que vão poder ajudar vocês e trazer um caminho. E contem comigo também, que realmente... Já faz aí a sua propaganda do seu consultório, tá aqui o espaço. Contem comigo. Tenho as minhas redes sociais, o Pediatria Descomplicada, tenho o canal do YouTube, podcast, blog e o Instagram com o mesmo nome, Pediatria Descomplicada, que vocês podem encontrar muitas informações lá sobre neurodesenvolvimento, sobre autismo, e que você é a melhor mãe para o seu filho. Esteja do lado dele, acredite nele, ame-o, olhe nos olhos, sabe? Porque isso é o que mais importa, a sua presença, é você estar junto, é você estar do lado dele. Tenho certeza que o conhecimento é importante, e os profissionais vão trazer isso. Mas você, mãe, precisa entender que o amor, ele move montanhas. E eu termino aqui realmente muito emocionada com vocês. O recado que eu deixo sempre é: as crianças, elas só precisam de amor. As crianças, elas só precisam de acolhimento e de um olhar com atenção. Então, meu recado aqui também para vocês, vamos fazer esse trabalho dentro do nosso seio familiar. Uma criança bem acolhida, uma criança bem instruída, por mais que nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas se a gente fizer pelo menos uma partezinha da nossa parte, se cada um fizer a sua parte, parece repetitivo, mas se cada um fizer a sua parte, a gente com certeza constrói um futuro melhor, seres humanos melhores. E acho que é sobre isso. Eu queria deixar aqui para vocês uma lembrança da Bombom, Que lindo. que é a loja de uma grande amiga minha. Eu trouxe esse para você, Marcela, e esse aqui, eu não sei se o Leozinho já pode comer chocolate, mas eu trouxe também pro Leozinho. Eu espero que vocês gostem, com muito carinho. E a gente encerra. Obrigado vocês que ficaram aqui até esse momento. Não deixem de se inscrever no nosso canal, de clicar, curtir, compartilhar, ativar o sininho. Isso é muito importante pra gente. Deixe sempre o seu feedback pro nosso crescimento também. Muito obrigada e até a próxima.